Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um devocional, sexta-feira, dia 21 de novembro. Hoje um pouco mais tarde, aí quase que, quanto tempo? Quase meia hora de atraso. Tive um problema aqui com o telemóvel que eu uso para fazer a transmissão. Estava sem bateria, não percebi e tive que deixá-lo carregar um bocado e então atrasamos um pouquinho. Mas a nossa ideia é sempre estar aqui às 7, mais coisa, menos coisa. Hoje estamos com o dia já bem de inverno, pela manhã quando eu acordei mais cedo, né? Pela volta das 6 horas, estava 0 graus, então já está assim mesmo com a cara do inverno. Mas é isto aí que temos. Muito bem, eu gostava hoje de partilhar um salmo maravilhoso, um salmo abençoador. Toda palavra é abençoadora, né? Mas tem determinadas passagens que exatamente têm esse sentido de nos mostrar Deus, o seu poder, como Ele cuida, como Ele zela, né, por todos. E eu gostava então de partilhar com cada um o Salmo 112. E nós vamos ler o Salmo todo para que possamos ter uma visão clara do que o salmista está a dizer. Na realidade é quase que uma continuação do Salmo 111, mas nós só vamos ler o Salmo 112. E diz assim: Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros, grande riqueza há em sua casa. E a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração estará seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. Os desejos dos ímpios se frustrará. Então, é um tema maravilhoso e importante, e tem alguns pontos aqui que eu gostava então de chamar a atenção de cada um de vocês, para mostrar como nós devemos viver e como estamos seguros no Senhor. Vocês que já nos acompanham há algum tempo sabem como temos aqui repetidamente falando como devemos confiar no Senhor, porque sabemos que Ele é quem está no controle absoluto de todas as coisas e no seu devido tempo Ele trará a resposta às nossas vidas. Então, o que é que nós temos aqui que o salmista nos apresenta? Ele começa exaltando, glorificando, aleluia, glória a Deus, exaltando o Senhor. E ele diz que como, no sentido de grandeza, de mais do que a felicidade que nós conhecemos. Essa palavra, na realidade, ela também é muitas vezes traduzida como bem-aventurado. Bem-aventurado, ou seja, essa felicidade não é aquela felicidade momentânea. Essa felicidade que ele diz como é feliz o homem que teme o Senhor, não é uma felicidade que passa quando nós recebemos um presente e depois ela passa, ou quando recebemos uma boa notícia. É uma felicidade contínua, é uma felicidade de garantia, é uma felicidade de segurança, é uma felicidade de quem literalmente, como diz aqui o salmista, teme o Senhor, e teme o Senhor no sentido de honrá-lo, glorificá-lo, teme no sentido de ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e fazer cumprir-se a sua palavra. Então ele é feliz
porque na sua palavra ele acha literalmente suporte para a sua vida. O Senhor é a rocha forte, é a rocha firme onde ele deve colocar os seus pés, onde ele deve colocar a sua vida. Então ele diz que é feliz esse homem, e literalmente é feliz, é feliz. E nós vamos ver ao longo deste salmo esta expressão de felicidade. Porque veja, ele diz que ele tem grande prazer em seus mandamentos. Ele sente prazer, ele sente guarnecido, ele sente desejo de praticar a vontade de Deus. Aqui quando ele diz, e tem grande prazer em seus mandamentos, é na sua palavra. É na sua palavra. O salmista escreve quando havia apenas o Antigo Testamento, né? Mas agora nós temos o Antigo e o Novo, temos a Bíblia completa. Então toda a Bíblia é palavra de Deus e mandamento de Deus. Então esse homem que é feliz, ele sente prazer. As pessoas muitas vezes quando leem a Bíblia, em determinadas passagens questionam, ou se iram, ou revoltam-se, ou questionam por que aquele mal está nela e ela não quer que aquilo seja confrontado. Mas aquele que literalmente olha para a palavra e deixa que a palavra confronte a sua vida, então ele sente prazer em praticar a lei do Senhor. E aquele que pratica a lei do Senhor é feliz, essa felicidade contínua que eu disse há pouco, né? Então ele fala que a sua família será abençoada, né? Os seus filhos serão abençoados. E atenção, a bênção aqui não é só na questão financeira, a bênção aqui é na questão de vida, também financeira sim, mas acima de tudo na questão espiritual. Terão filhos obedientes, temerosos a Deus, porque conhece o Deus do seu pai ou dos seus pais. Então, essas descendentes, né, são homens íntegros, são homens que temem a Deus, então evitam ou não praticam pecados que afrontam a Deus, né? Não se deixam envolver pelo mal, não se deixam envolver pela corrupção do homem, e isto traz alegria aos seus pais. Por isso eles são felizes, o homem que teme ao Senhor. Mais do que isso, o salmista diz que a sua justiça dura para sempre, a luz raia nas trevas para o íntegro. Ou seja, os momentos obscuros, momentos de dificuldades, lá está a luz do Senhor clareando, trazendo luz sobre aquele problema, trazendo solução sobre aquele problema. Mas existe uma luz maior que veio do próprio Deus para nós, para aqueles que temem ao Senhor, a luz de Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele, Cristo, é a luz que veio sobre as trevas em que reina o mundo. Olha que maravilha! Então Deus não apenas nos guarda, não apenas nos conduz, não apenas faz raiar a luz sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos problemas, mas Ele manda a própria luz, o próprio Filho, para nos trazer o maior presente que a humanidade já recebeu, que é o próprio Cristo e a salvação que vem dele. Por isso, esta luz que raia no íntegro, ele torna esta pessoa compassiva, mansa e justa. Torna-se justo no sentido de Cristo nos justificando, mas também torna-nos justo quando nós olhamos e não nos alegramos com o mal, não nos alegramos com as injustiças praticadas, aquilo que nós vemos e que nos deixa tristes. Tantas indiferenças no mundo, tantas situações de miséria, de guerra, de perseguição. E o coração daquele que teme ao Senhor, ele não fica indiferente a isso. E como é que nós fazemos? Nós buscamos o Senhor, oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, para que o Senhor, que é a nossa justiça, que é o nosso santo juiz, venha julgar, venha olhar, e no seu devido tempo, Deus assim o fará. Mas ele continua que feliz é o homem, novamente, bem-aventurado, quem empresta com generosidade
e que com honestidade conduz os seus negócios. Mais uma vez aqui, mostrando que aquele que teme ao Senhor, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que guarda os seus preceitos, tem uma vida de honestidade, uma vida nos seus negócios irrepreensíveis, não quer ganhar sem trabalhar, não quer subir numa empresa, por exemplo, ou galgar um emprego melhor, pisando sobre outros, ou prejudicando outros, mas ele faz com honestidade. Esta palavra hoje eu sei que ela está quase em desuso, mas a honestidade é uma das características que um cristão deve ter. Honestidade. Ele não pode ver jeitinho nas coisas. Ele não pode querer levar vantagem nas coisas. Não. O que é justo é justo. O que é honesto. E ele tem, inclusive, uma disposição para ajudar o outro. Nós vamos ver mais isso à frente quando ele vai falar sobre a questão quando aquele que socorre o próximo. Mas ele continua, o justo jamais será abalado. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Não temerá más notícias. Nós recebemos más notícias. E a palavra está a dizer que nós vamos ter más notícias. Porque ele diz, não temerás más notícias. Ele não está a dizer que, olha, se porventura tiverem uma má notícia. Não, teremos más notícias. Mas aquele que está no Senhor, ele ora ao Senhor, ele busca o Senhor e coloca aquela situação diante do Senhor. É o que ele está dizendo, não temerá más notícias, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Sim, nós temos medos por causa do pecado, nós temos receios, nós temos inseguranças, sim, mas nós colocamos essas questões diante do Senhor que nos dá paz, que nos dá esperança, que nos dá confiança. E essa segurança, então, nos tira esse temor de coisas que nós não sabemos. Muitas vezes nós sofremos, por antecedência, sofremos por coisas que ainda não se concretizaram e que muitas vezes nem vão se concretizar. Esse é o coração daquele que anda sempre muito acelerado, mas nós devemos descansar no Senhor, repousar no Senhor, colocar diante do Senhor, mesmo que o nosso coração fique ali um pouco angustiado por determinadas situações, mas nós devemos descansar. Como você tem vivido a sua vida? Talvez você tenha vivido a sua vida de uma maneira em que não há esperança, tudo te dá temor, tudo te deixa de sobressalto, alerta, teu coração não tem sossego, teu coração está sempre disparado, você não dá paz para o teu corpo. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Como você encara as más notícias? Quando você recebe uma notícia de que você está com uma determinada enfermidade ou que você precisa saldar algum compromisso que é difícil, como você reage a essas más notícias? Eu quero te dar uma opção para você viver a sua vida e a opção mais segura. Eu diria que é a única opção. Leve diante do Senhor. Já falei ontem, se você não ouviu o devocional de ontem, depois ouça. Mesmo que você não tenha um relacionamento tão próximo com Deus, você fale com o Senhor. Senhor, eu não sei nem como falar contigo, eu não tenho prática de orar, mas eu estou numa situação que penso e tenho ouvido que somente o Senhor pode me ajudar. Me ajuda, inclusive, a ter fé no Senhor. É assim que nós devemos nos dirigir a Deus. E depois, então, no versículo 9, como eu disse, ele vai falar, reparte generosamente com os pobres. Reparte generosamente com os pobres. É assim, o cristão, ele tem essa compaixão pelos menos favorecidos e muitas vezes, do pouco que ele tem, ele ainda divide, ele ainda abençoa outras pessoas. E quando você abençoa outras pessoas, você acaba sendo abençoado não porque Deus vai te dar algo em troca, que muitas vezes o faz, mas porque você sente a presença de Deus no seu ato. Porque Deus é misericordioso.
E quando nós fazemos atos de misericórdia, nós estamos refletindo aquela presença de Deus em nós, que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós questões morais, partes dessas questões morais que identificam o Deus, um Deus que age, um Deus vivo. Olha que grandeza, que maravilha é esse nosso Deus. Então, nós vemos muitas vezes pessoas que têm abundância, são fartos e têm dificuldade de abençoar o outro. E às vezes uma pessoa que tem ali pouco, ela sente prazer em ajudar aquele que tem menos. E o Senhor diz: reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Reparte generosamente. Então nós manifestamos a nossa justiça nas nossas boas obras. Manifestamos, inclusive, a presença de Deus naquilo que fazemos. É claro que isto muitas vezes deixa alguns irados, né? É o que ele termina aqui dizendo: o ímpio vê, fica irado, range os dentes, definha. É assim que muitas vezes as pessoas vêm e dizem: aquela pessoa não tem nada e ainda fica dividindo. Por que aquela pessoa que não tem nem um carro que preste de jeito, parece estar sempre feliz? O que esses crentes têm que parece que estão sempre felizes, não tem outra coisa para fazer, vão à igreja, a gente passa em frente à igreja, eles estão louvando, glorificando, cantando, alegres, são pobres miseráveis muitas vezes? É assim. O ímpio não entende o que Deus provoca na vida de uma pessoa. Somente quem tem Deus sabe essa alegria que Deus nos concede. Sim, muitas vezes ficam irados, rangem os dentes, chegam muitas vezes a tirar a vida de outro por causa desse amor que eles veem, um amor por Cristo, o amor por aquele que nos deu a sua vida, aquele amor por alguém que nos amou primeiro, mesmo nós sendo pecadores. Cristo foi à cruz para carregar as nossas dores, os nossos pecados. Morreu por nós. E hoje nós somos, ou refletimos, apenas uma parte desta luz que Deus nos concede através de Cristo. Quando fazemos esses atos que mostram a presença de Cristo em nós, isto muitas vezes leva pessoas a irar-se. Mas o que eu gostaria de deixar hoje para você é: feliz é o homem que teme o Senhor. Por isso, dentro do que foi dito aqui hoje, volte-se para o Senhor. Tenha prazer em ler a palavra, em obedecer a palavra do Senhor. Tenha prazer em ensinar os seus filhos no caminho da justiça. Tenha prazer em receber esta luz que o Senhor nos dá sobre as trevas que habitam o mundo. Tenha felicidade em poder ser justo, ser correto nos seus negócios, mesmo que outros digam: você é tolo, você poderia ter ganho isto, você poderia ter ganho aquilo. E acima de tudo, não temas as más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Por isso, feliz é o homem que teme o Senhor. Que Deus possa abençoá-lo com esta mensagem, que Deus possa abençoá-lo neste dia. Estamos chegando no final da semana, que Deus possa guardá-lo. E se Deus nos der condições, amanhã estaremos de volta. 7 horas. 7 horas para mais um devocional. Se você acha que tem pessoas que têm sofrido com incertezas, não sabe responder às situações difíceis que sobrevêm, compartilhe este vídeo. Ele ficou um pouco mais longo hoje, mas compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, com aquela pessoa que você conhece e sabe que está a viver uma vida difícil. Também não esqueça de deixar aqui o seu comentário, deixar aqui um gosto. O comentário pode ser qualquer um, amém, obrigado, qualquer coisa, porque isso é relevante. O YouTube entende que o assunto tratado foi relevante e o próprio aplicativo acaba distribuindo para mais pessoas.
Sou o pastor Vitor Cordeiro e, se Deus quiser, amanhã estaremos todos juntos novamente. Até lá.